Fala, galera, boa noite. Estamos começando aqui o nosso piloto do Nó Tático. Filipão representando o Flamengo, Cláudio representando o Vasco, Rafinha, o Flusão e Arthur representando o nosso glorioso Botafogo. Aqui é Hard News, amigo. Aqui não tem enrolação. Vamos falar agora do Flusão, que acabou de dar uma goleada, 4-0. Rafinha, vem pra cá, porque eu fiquei sabendo que teve gol do Kaique e dos medalhões aí, né? Nenê, Fred, fala pra gente como é que foi esse jogo. Muito boa noite. Boa noite, primeiramente, boa noite a todos. Foi isso, né? O Asilo está em festa hoje. Começamos com o gol do Kaique, excelente jogador, promessa, primeiro gol dele como profissional. Ele veio no lugar do Luca, que era uma demanda da torcida, e jogou muito bem, fez boas jogadas. O Fluminense tem essa garotada subindo. Inclusive, o Kaique, ele já furou a fila ali do John Kennedy, que era o que estava entrando antes, que também é outra promessa do Fluminense. Ele é garoto, mas ele tem muita habilidade, decide bem, escolhe bem as jogadas. É uma grande promessa, assim. E para dar continuidade nisso, não podia estar mais extremo, porque teve o gol de um moleque que tem 17 anos e depois, o gol dos vovôs, né? Teve o Não, gol... eu quero saber isso aí, pô. Fred, Ganso e Nenê. Pô, Como assim? Fred, O contra-ataque mais veloz do Rio de Janeiro aí funcionando muito contra-ataque bem. palio 1.0, ar-condicionado ligado na ladeira, e ainda assim funcionou. O Fred conseguiu aquilo, cara. O Fred tem uma certa idade, então a bola tem que chegar para ele. E a bola chegando, ele faz. Continua sendo goleador, tem um faro de gol, botou para dentro. Fred conseguiu repetir um grande feito de um outro ídolo tricolor, né? Passar a marca dos 400 gols. Tá chegando mais próximo aí do Magno Alves Ainda e não do outro passou. grande ídolo do Botafogo também, que é o Louco Abreu. Sim, ele não passou ainda. Ele está com 399 gols. O próximo gol vai ser o gol número 400. E não, o Fred está perseguindo várias marcas, né? Ele está a 3 gols de se tornar o segundo maior artilheiro da história do Fluminense em jogos oficiais. E está a poucos gols de se tornar o segundo maior artilheiro do Brasileirão também, ficando atrás só do Dinamite. Então é isso. O Nenê jogou a bola assim, fez o gol, um gol de falta, um belo gol de falta. Bom você citar o Nenê, porque eu aproveitar que o Claudio interrompeu outra vez. Saudade do Nenê, Claudio? Tranquilo. Pô, extremas saudades, cara, que eu tenho do Nenê. O Nenê, nos últimos 2 anos aí, teria sido titular, capitão, reserva ao mesmo tempo, treinador e presidente que pagaria melhor salários, cara. Eu sabia. Era só que eu queria que você lembrasse. Pode continuar, por favor, Rafinha. E é isso, não, o Nenê, ele tem uma função importante ali como experiente, ele faz a bola correr. E é assim, é o vovô garotão, né? O Nenê, muito inteiro, se cuida muito bem, é um cara que tá muito inteiro ainda. Tava on hoje, Nenê. Tava on, o vovô tava on. É notável a diferença entre ele e o Fred, de física, por exemplo. Você vê que o Nenê é mais velho, mas é muito mais inteiro fisicamente. E para completar, o Roger já naquela parte do tempo 3-0 já tirou o Nenê e o Fred, os vovôs, logo depois do gol do Nenê. Entrou com o Luca e com o Ganso, para a posição que o Roger tem tentado lançar o Ganso, que é de falso 9, por incrível que pareça. Parece engraçado, mas já é o segundo gol que ele mete como falso 9. Um gol totalmente oportunista. Mas ele tem experiência nessas posições, cara. Ele é uma boa falsa promessa também. Falsa promessa, que joga com falsos joelhos, marcando falsamente. Realmente. Bom, o Ganso tá vindo aí, muita taça eu vou ganhar, né? Nunca vamos esquecer disso aí. Arrascaeta é o caralho, nunca jogou com o Neymar, com certeza. É isso. Antes tarde do que nunca, eu acho que a qualquer momento isso pode acontecer. Exatamente. Mas O assim. Arrascaeta não tem nada que isso e vai fazendo lá o dele. Com certeza. E é isso, o Ganso foi oportunista ali, quem sabe não dá certo, né? É uma posição que ele não tem que correr. Assim, não acho que vai dar certo, mas vale a pena experimentar. Não, mas falando sério, boa vitória do Fluminense, né? E, enfim, chegou ali a 4º lugar, entrou na zona de classificação. Importante, né? Vamos ver isso. Agora tem que somar ponto, né? Os ditos pequenos, tanto Volta Redonda quanto a Portuguesa, inclusive a Portuguesa que goleou o Fluminense na primeira rodada, já fizeram a quantidade boa de pontos e os outros grandes estão brigando por essa última vaga aí, junto com... Então é isso. E, assim, nada mais do que esperado, porque o Macaé é o pior time do campeonato. Time que só tem um ponto, então
É isso. O Fluminense tinha obrigação de golear, não jogou bem, mas goleou. E é isso. É o que dá para falar desse jogo. Bom, vamos falar de quem tá ali na cola do Flusão, né? Que é o Botafogo. O Botafogo, cara, eu queria perguntar pro Arthur como que o Botafogo não venceu o jogo. Porque o Botafogo tava vencendo, ficou com um homem a mais aos 37 do primeiro tempo e conseguiu ceder o empate pros caras. Arthur, me explica aí. Porque, cara, eu acho que esse negócio de ficar esperando SA, ferrou, cara, porque não tá acontecendo, não tá rolando, tá sempre faltando alguma coisa. O que tá acontecendo? E o Babi acabou que não foi pro Flusão, né? O Babi acabou indo pro Furacão. Quero depois que vocês comentem isso aí. Isso aí, JP. Primeiramente aí, boa noite pra galera. Espero que esteja todo mundo bem aí. E o JP, sobre o jogo, cara, a primeira, quando eu vi, né? Inclusive eu falei com o Cláudio na hora, quando eu vi a escalação do Botafogo, eu sabia que ia ter algum problema. Porque o que acontece com o Chamusca? Ele não tá. Ele tá tentando experimentar muito. Ele entrou com 4-2-4. Eu cheguei a falar que eu achei que o Babi não ia mais jogar. Ele ia colocar o Navarro e ia entrar com 4-3-3. Só que ele colocou o Babi e o Navarro. E o Babi, nesse jogo, ele matou o time. Ele andou, ele sabia que, obviamente, já estava vendido, já estava negociado. E, cara, não funcionou, porque ele coloca no meio o Ricardinho e o Matheus Friso, que não são jogadores de marcação. Então fica um buraco entre a defesa do Botafogo e a intermediária, onde a Portuguesa deitou e rolou. Inclusive, cara, eu vou falar, a Portuguesa foi prejudicada pela arbitragem. Teve um gol que o juiz viu mão, eu particularmente não vi. Só que aí a questão, eu até vou pedir pra galera aí me esclarecer, porque essa porra dessa regra da FIFA fica mudando o tempo todo. Uma coisa é bola na mão, aí bola no olho, bola na bunda. Essa porra vira a cada segundo. Pra mim tinha que virar regra de pelada. Bateu na mão dentro da área, pênalti. Eu também. Mais ou menos, cara, porque, por exemplo, o cara da Portuguesa, ele agarra o Navarro, beleza? Ele dá um tackle de futebol americano. E o Navarro cai, só que ele estava indo em direção ao gol, mas tinha mais um defensor da Portuguesa. Então o vermelho, não sei se foi exagerado, se não foi, se estava dentro da regra, porque ele realmente está partindo sozinho para cima do gol, em direção ao gol. Então, sei lá. Mas por que você achou que faltou para o Botafogo não conseguir fazer o segundo gol? E pior ainda, levar um gol com um homem a mais. Não, o Botafogo fez um gol em 40 segundos com o Felipe Ferreira. Conseguiu né, a vantagem numérica, e a partir dali, dos 35 até o final do primeiro tempo, a Portuguesa estava entregue. E o Botafogo, ele tem uma deficiência surreal, isso daí vem de anos e anos e anos. Eu acho que, sei lá, o meio criativo que o Botafogo teve, assim, sem sacanagem, deve ter sido o Sidorf, porque é uma dificuldade imensa de criar qualquer tipo de jogada. Qualquer tipo de jogada. O Botafogo hoje ele tem uma boa estrutura na questão dos laterais. O PV no lateral esquerdo e o Jonathan no lateral direito, eles estão conseguindo ainda se virar e tá rolando uma profundidade. Só que a questão assim no meio é um deserto de ideias, é um negócio desesperador. O time fica tocando a bola, rodando, volta e não cria nada. E assim, a Portuguesa melhora no segundo tempo, inclusive, né? O golaço, né? Foi do Chay, salvo engano. O Chay, que tá, aliás, muito bem também contra o Vasco, Chay. Muito bom de bola esse moleque. Eu acho que os outros. É o novo Jairinho desse ano. Eu acho que os outros grandes têm que ficar de olho, que o moleque é bom de bola. E, cara, no final do jogo, a Portuguesa, ela pressionou o Botafogo. Ainda teve isso. Então, foi uma partida péssima. Isso não só eu, como qualquer pessoa, né, que viu o jogo. Inclusive o Marcelo Chamusca, ele fala que foi uma partida péssima. Tanto dele, que mexeu mal demais. Mexeu mal pra caralho. Sem pé nem cabeça as alterações. E, assim, eu acho que já tá pro botafoguense ligar o sinal de alerta para a estrutura do time nesse tempo, porque beleza, não dá para condenar o cara com né, o time sendo reformulado e tal, o cara tem 45 dias de trabalho, mas já fica preocupante. Arthur, licença, Jair Ventura está. Porra, eu sabia que ia ver essa pergunta, cara. Cara, isso daí... Ele tá aí, né? Pois é, mas isso daí eu acho que é uma pressão extra pro Chamusca. O Felipe falou muito bem.
Isso daí cria uma pressão. Cria uma pressão em cima do. O JP, queira ou não, eu não gosto do trabalho do Jair. Não gosto. Mas tem uma parcela boa da torcida do Botafogo que gosta do Jair, que quer o Jair de volta. Melhor técnico do Botafogo nos últimos 5 anos. Discorda? Gente, tem uma parte da torcida do Botafogo que quer voltar sobre o Everest. Mas vamos lá, o Arthur. Só para finalizar aqui, ó. Aqui a gente traz informação. Ouvi dizer que o cara que fez a tatuagem do Jair Ventura, do esporte, já cotou a camisa do Botafogo. Perguntou quanto é que estava a camisa do Botafogo, procurou se informar como adquirir a camisa do Botafogo, então... Cara, esse daí... O cara acompanha o Jair onde o Jair estiver. Né? Exatamente. Ele não o cara torce pro Jair, o cara não é mais esporte, porra. O cara é Jair Ventura Futebol Clube agora, né? O que é um time aí que pare duro com o Botafogo. Enfim, vamos lá, o Arthur. Com isso tudo, eu quero falar agora do Babi, que você não acabou não falando. Você falou que o Babi já sabia que estava vendido, então ele está chamando ele de mentiroso, porque semana passada ele meteu o gol e falou que ele ia até ficar aqui, ele ia dar tudo de si. Não é mentiroso, o cara ele viu tem o corpo mole ali dele? Não, meu irmão, o contrato não tá assinado, o cara não vai ficar falando, não, porra, já tô vendido aqui e um abraço. Não tem como o cara falar isso. O cara é mentiroso, mas não é burro, cara. Mas ele quer jogar a Série A, quer jogar... Você que viu um corpo mole ali do Babi? Não é nem corpo mole, mas tu via o desinteresse dele. O Navarro no primeiro tempo, enfiou 2 bolas muito boas pra ele, que é só ele ter se projetado corrido mesmo, ele desiste da jogada. E quanto, né, a venda, né, que não se concretizou pro Fluminense, se tem uma coisa boa que a gente pode tirar do Botafogo nesse 2021, é que, né, o Eduardo Freeland, que é agora o diretor de futebol, o Botafogo está endurecendo nas negociações, porque o Botafogo era uma água, vendia jogadores com promissores e tal, em negócios assim inexplicáveis, por Mariola, por Paçoca. O São Paulo queria dar, salvo engano, 3 milhões pelo Canu. O Botafogo falou assim, amigo, vai embora. E a diretora de São Paulo ficou puta, ficou nervosa, não gostou. A mesma coisa com o Fluminense. Só que a questão do Fluminense, o que aconteceu foi o seguinte, acho que já estavam acertados, a Rafinha pode me corrigir se estiver errado, já estava tudo acertado, e aí só que o Fluminense ia pagar um dinheiro e ia emprestar o Yuri e o Frazan para o Botafogo. Isso daí já estava aceito pela diretoria, pelo presidente do César de Mello e pelo diretor do Botafogo, só que quando essa notícia vazou, aliás, muito obrigado ao jornalista que estiver vendo ter vazado essa informação, a torcida se revoltou. E aí o Botafogo deu atrás, o Fluminense se irritou, e aí o Atlético Paranaense veio e atravessou a proposta. O que saiu na imprensa foi isso. Na verdade, o Atlético tinha feito a proposta primeiro. Até acho que imagino que pelo. Eu vi que a proposta do Atlético era melhor, né? Na verdade, a proposta do Fluminense era melhor. Eu ia falar que o Atlético pode ter feito a proposta até porque o Paulo Autório está lá e o Babi trabalhou com ele no Botafogo ano passado. Só que, pelo que dizem, a proposta do Atlético era 1,2 milhões de euros para o Serra Macaense, que é quem detém o passe do jogador, e o Botafogo tem 40% de taxa de vitrine e negociaria diretamente com o Botafogo essa taxa de vitrine. No caso do Fluminense, era 1 milhão de euros parcelados, não à vista, que nem era o do Atlético, por 25% do jogador. Então, o Serra Macaense ia manter um percentual maior do jogador, um potencial de valorização maior. O jogador estava interessado em jogar a Libertadores. E o Botafogo receberia 2 jogadores por empréstimo, o Frazan e o Yuri, que foi especulado que o Botafogo pediu. Rafinha. E era isso. Rafinha, não tem como a proposta do Fluminense ser melhor se o Fluminense ia ceder o Frazan pro Botafogo. Não, muito obrigado. O Rafinha, qual a sua opinião? Rafinha, só me diz uma coisa. Melhor jogadores. Esses 2 jogadores, o que você acha? Eu pro Babi, não pro Botafogo. O Botafogo era um péssimo negócio. Viu? Claro. O cara falou um bando de número aí, cara. O que importa o Frazan vai pra onde? Rafinha, eu só quero saber de uma coisa. Babi não foi. Tá triste ou tá feliz, Rafinha? Tá triste. Acho que é um jogador bom. Acho que é um jogador que seria excelente ali para a reserva do Fred, que dá para desenvolver, que tem como é um jogador novo, que tem muito o que desenvolver. Acho que viria bem. Mas já que não veio, acontece. Bola para frente. Ele então, bola para frente. Vamos agora com o Caradeu. Vamos falar agora do Vascão. Vascão que Maria passa à frente, né? O Thiago Reis desencantou, fez 3 gols. O primeiro hat-trick aí do nosso menino de Brasília.
Fala, por Finalmente, favor, né, aí, cara? meu querido Cláudio, e é o PEC, né? Mais um do menino Gabriel Peck. Falei brevemente do nosso gigante da colina. Digo brevemente porque, ao mesmo tempo, o Vasco tá fora já, né? Vamos combinar aí. Suas considerações aí do Vasco da Gama. Bom, boa noite a todos. Eu discordo dessa última frase que você falou. O Vasco não tá fora, não. O Vasco tá com 10 pontos ali, ainda tá na briga, tem 3 jogos. E se ganha do Flamengo, tá mais vivo do que nunca. Não Mas dá o para Vasco está chegar. jogando futebol para ganhar do Flamengo? Tá jogando futebol para ganhar do Flamengo, pô. Se ganhou do Bangu com essa facilidade, não tem como temer ninguém, cara. Pela lógica, né? Não, mas falando sério, o Vasco, ele teve um bom Que bom que eu não precisei nem me manifestar. Pode continuar, querido Cláudio. Não, uma hora vai acabar, cara. O Vasco, ele vai levar esse jogo como o Flamengo como se fosse uma final. Tem muito tempo que não ganha, então fica uma obrigação ali na pulga atrás da orelha dos jogadores que o Flamengo não tem. Vai ter uns outros jogos aí mais importantes que é contra o Palmeiras para disputar e pode levar ele na sacanagem. Então, o futebol clássico nunca se dispensa nada, né? Mas realmente a situação é bem difícil do Vasco para classificar. Matematicamente dá, e o time parece que melhorou nos últimos tempos, cara. O trabalho do Cabo tem sido bem bom. Ele tá botando o time para frente, que o Vasco não fazia isso desde antes do Valentim chegar. Acho que essa implementação aí de Valentim, Ricardo Sapinto, Vanderlei Luxemburgo, o Vasco só jogava na retranca. Então, pela primeira vez em muito tempo, o Vasco está jogando para frente, que é muito bom. E o Thiago 3, né? Não é nem mais Thiago Reis, é Thiago 3. Com certeza. Mais respeito com o Thiago 3. Mais respeito com o Thiago 3. Ele, quando surgiu, fazendo gol no Flamengo, ele surgiu numa copinha que o Vasco foi avassalador, todo mundo tinha esperança dele ser o novo craque do Vasco, e não concretizou. Depois disso, ele virou até reserva do Ribamar, né? Então... não sei, eu aqui admito que o seu querido amigo JP tem alguns amigos vascaínos que sempre acharam o Thiago Reis meio perna de pau e que ele estava com um iluminado. Eu quero saber de você. Ele lembra o Allan Kardec, né? Lembra um pouco. O Allan Kardec era um pouco mais engonçado. Eu acho que ele lembra um pouco o Allan Kardec. Ele lembra um pouco, eu também lembro. Ele me lembra um pouco. É que eu achava o Allan Kardec mais fatal na cabeçada. Mas, enfim, eu acho que isso aí são comparados. Lembra um pouco. Futebol lembra um pouco aquele centroavantão mais finalizador, alto, enfim. Eu quero saber do Cláudio aí. Além do Cabo, né? O Pássaro também está fazendo um trabalho bom. Quero saber, porque veio o Vanderlei aí. Quero que você fale rapidamente dessa contratação de peso aí do Vasco, eu achei, pelo menos. O Vasco vai jogar a Série B. Do Vasco, com certeza. Tá trazendo bons reforços, cara. E o mais impressionante é que tá conseguindo fazer contrato de produtividade. Acabou essa história do Vasco ser asilo para o cara ficar encostado, recebendo e botar na justiça depois. Porque o Vasco não vai pagar. Uma hora alguém vai entrar na justiça. Recebendo não, né? Então, pagou salário hoje, cara. Tá quase em dia ali. Tá quase. Não vamos chegar lá nos finalmente. E Vanderlei chega para ser titular absoluto, né? Infelizmente, cara. Tô até com a camisa aqui homenageando o nosso grande goleiro Carlos Germano. Que apesar de ser um grande goleiro, não era um bom preparador de goleiros, cara. Toda vez que ele treinava o time começava a frangar direto. Ele treinou até o Botafogo também. O Botafogo, quando tinha ele no preparador de goleiros, ele era bem ruim. Uma informação que em 2013 ele bancou falando que o Vasco poderia jogar o Brasileirão com Alessandro, Michel Alves e qual era outro? Diogo Silva, aquele grande goleiro. Você vê aí como o cara não entende nada de futebol fora das quatro linhas. O Vasco foi rebaixado, né? Pode continuar. Enfim, o Vanderlei chega para ser um tutor para o Lucão, cara. Eu acho o Lucão muito bom goleiro. Eu me surpreendi no início dos primeiros jogos dele. Ele falhou bizonhamente lá na Sul-Americana, eliminou a gente. E falhou bizonhamente agora no início do Carioca, também falhou uns 2 gols. Mas nos últimos jogos ele está bem seguro. Eu acho que o futuro do Vasco aí é com o Lucão. Não sei por quanto tempo é o futuro, né? Porque o futuro do Vasco é sempre vendido. Mas ele vai aprender com o Vanderlei, então ele deve pegar essa titularidade aí em 2022, de repente. E acho que dá uma segurança também para a torcida vascaína. O contrato é curto, né? O contrato é curto. Acho que o Pássaro tá mandando bem, cara. O Pássaro tá mandando bem aí nesse início no Vascão. Que o Vascão, já vou puxar agora o gancho pro meu querido Flamengo, né? Que vai ser aí, o próximo clássico do Vascão vai ser contra o Flamengo. O Flamengo tá muito bem, obrigado. Muito boa noite, Felipe. Quero que você fale, começando pelo Gabigol, cara. O Gabigol, ele empatou aí com o Renato Abreu em gols no século, né? Se ele me fala mais um golzinho aí, ele passa o Renato Abreu e fica isolado. Flamengo 5-1. Fala aí, Felipe. Rogério Ceni deu um gostinho de Jesus? Boa noite, meu caro JP. Boa noite a todos. Um prazer imenso estar aqui falando com vocês. Então, o jogo, 3 coisas, tá? Eu tenho 3 pontos
importantes aqui. Primeiro jogo ontem. O jogo ontem foi treino, né? Convenhamos, foi um treino. Mas, assim, foi um treino que eu gostei da maneira... O primeiro tempo do Flamengo foi avassalador. Essa é a palavra. Eles pareciam que estavam jogando final de Libertadores, final de Copa do Brasil, final de Brasileirão, porque Final de Libertadores contra o eles Madureira. marcaram lá em cima. É, isso que eu ia falar. Não, Foi mas a treino, forma... mas é assim, é o Mas Madureira, a né? forma... Então, isso que é o Madureira, era o único invicto até então. Mas era o Madureira, viu? Eu vi uma galera falando aí no Twitter, aí, no dia da vitória, que parecia que o Flamengo tinha jogado contra o Bayern. Mas pode continuar. Não, mas não é isso. O que importa, a gente sabe que o Madureira não tem condições. Só que a forma como os times entram contra esses times pequenos, geralmente a gente entra, vamos ganhar sem fazer força. Mas eles jogaram para golear. Ele não jogou ontem para ganhar, ele não jogou para golear o Madureira. Ele fez um, continuou em cima, fez dois, continuou em cima. O primeiro tempo foi 4-0, 2 bolas na trave e 2 gols anulados. Pelo amor de Deus. Não, foi realmente avassalador. Amassou o Madureira. Em relação ao Gabigol, assim, eu gosto muito do Gabigol. Ele é marrento, ele é estrela, mas assim, ele joga muita bola. Ele joga muitas coisas, né? Ele joga muitas coisas, não só exatamente. Ele é um excelente jogador. Grande jogador, independente da... Inclusive, informação aqui que tem que trazer nesse canal é que o Gabigol tá processando a Rede Globo porque o capítulo final do seriado dele vai ser ele debaixo da mesa, fugindo da polícia. Ele tá processando a Globo. Parece que rolou o universo Vingadores, algo tipo Universo Vingadores aí da série do Gabigol com o Castor de Andrade. Foi um crossover que rolou aí no final da série do Gabigol. Incrível, o Gabigol voltou no tempo. Enfim, vamos lá. Esse episódio final, Rafinha, pode ser na final do Carioca, Flamengo contra Bangu. Porque Flamengo contra Vasco, não sei se vai ser difícil. Contra Botafogo também. Então, enfim, voltando ao jogo. O jogo foi... Voltou, não gostou de Jesus? Não, você sabe, né, meu caro JP, que para o Rogério chegar nos pés do Jesus falta muito. Falta muita coisa, mas assim, o time se comportou de uma maneira que me surpreendeu. Eu achei que ia ser mais pacato, mais calmo, vamos ver como é que vai ser, mas não. Eles foram para cima, jogaram lá em cima do Madureira, o Arão formou zaga. Falando agora dos jogadores em campo, o Arão formou zaga com o Rodrigo Caio, que voltou de lesão. E assim, só de tirar o Gustavo Henrique, obrigado, Deus. Tudo indica que essa pode ser a zaga titular do Flamengo, né, daqui para frente, o Arão e o Rodrigo Caio. A zaga titular do Flamengo. Eu me preocupo um pouco na Libertadores contra aqueles atacantes altões, 1,90 forte. O Arão e o Rodrigo Caio no corpo, eles não são tão bons. Mano a mano no corpo, eles são velozes, ele tem boa impulsão. Mas quando o atacante faz o pivô, tanto em um quanto no outro, eles têm dificuldade. Mas assim, o que me deixou mais feliz que isso foi que o Bruno Viana entrou no segundo tempo e não o Gustavo Henrique. Isso foi muito bom. Vai mostrando aí que o Gustavo Henrique pode estar perdendo um pouco de espaço. Exatamente. E o Léo Pereira, coitado, não sei nem o que vai acontecer dele nessa temporada. Porque, pelo visto, ele vai ficar para quinto reserva com o Arão. O Léo Pereira, ele faz parte de um pacote do Atlético Paranaense que engana os outros. É ali do Cirino, entendeu? Ele vem, você acha que vai ser uma baita contratação e ele engana você. Ele é que nem o Flamengo foi uma vítima. Ele é que nem uma bola do FIFA, né? Você sorteia, fica sorteando, na hora que joga, você vê se é bom ou não. Ninguém sabe se é bom, cara, ou não. Exatamente. Vocês caíram no mesmo golpe do Cirino. Mas, enfim, aproveitando agora, falando sério, eu acho que... A gente caiu no golpe 2 vezes, né? Exatamente. Caralho. Uma vitória aí para dar moral pro Flamengo, para ir com moral aí pro jogo agora decisivo contra o Palmeiras, né? Esse campeonato recente, mas o Flamengo, querendo ou não, é o atual campeão. Quero que você fale um pouco aí dessa defesa de título que o seu time vai ter pela frente contra, diria que o maior rival do Flamengo atualmente. Muito, muito bem tocado. Esse assunto aí de maior rival, atualmente o Palmeiras é o maior rival do Flamengo no Brasil. Sem dúvidas nenhuma. O Palmeiras é o segundo grande time do Brasil, é o que mais impõe dificuldade. E assim, no Rio, os rivais, infelizmente, falo isso com dor no coração, mas meus rivais... Tá complicado. Então, assim, domingo a gente tem um grande jogo contra o Palmeiras, que vai ser difícil. O time do Palmeiras é um bom time.
Mas eu acho que o Flamengo está um pouquinho melhor preparado, que lá em São Paulo não está tendo jogo. Acredito que eles estejam com um pouco de falta de ritmo. O Flamengo, bem ou mal, já fez alguns jogos. O time titular vai para o terceiro jogo junto. Então, assim, eu acredito que no domingo o Flamengo seja bicampeão e embolse 5 milhões de reais. Super importante ganhar dinheiro. Eu tenho certeza que meus rivais queriam esse dinheiro. Só? Um jogo só. Um jogo só. Ano passado foi... Vai ser em Brasília, né? Vai ser Brasília, é isso? Domingo às 11 da manhã em Brasília, Brasília. 11 horas da manhã. Exatamente. Delícia, João. Aquele horário bom, cara. Tranquilo. Mas vai ser um bom jogo. Mas são 2 grandes jogos, na verdade. Esse de domingo e o próximo contra o Vasco. O jogo contra o Vasco é sempre um bom jogo, pelo Carioca, né? Apesar do querido rival não estar bem, é um jogo que sempre traz ansiedade pra gente, porque é um bom jogo. Clássico é clássico, né? Não tem como fugir disso. E o Vasco também encara o Tombense aí, né, Cradeu? Fala rapidamente desse próximo jogo aí do Tombense. Amanhã, né? Já virou meia-noite, então é hoje. O Vasco encara e possivelmente deve ter estreia, né? O menino Léo Jabá e o Morato chegaram. Léo Jabá. Estão relacionados para o jogo. Não sei se vão entrar de titular, acho que dificilmente pelo tempo sem jogar. E o Morato veio de lesão também, o Jabá também. Então, possivelmente vai começar na reserva, até porque o menino Gabriel Peck é o grande destaque do time. Então, acho difícil ser bancado agora. Mas o time entra com confiança, né, cara? Primeira vez o time vai entrar com um time ofensivo, deve voltar o Marquinhos Gabriel, deve voltar o Herman Cano, que é o artilheiro canonizado do Vasco. Então, acho que deve ganhar, sim, cara. Depois da primeira fase, que passou no empate, no sufoco, mas ainda não tinha nenhuma contratação, o time não se conhecia, era só garoto da base. Agora tem menos garotos da base, tem mais reforço, o salário caiu ontem, então a moral tá lá em cima. Acho que o Vasco é franco favorito, diria que... Jogo único ainda, né? A segunda fase da Copa do Brasil é jogo único. Jogo único em caso de... Exatamente, em caso de empate, pênalti. Vamos falar agora dos próximos jogos aí, agora do Botafogo e do Flusão, do Vasco, que o outro é o Meu querido JP, posso fazer uma observação rapidinho? Pode falar. 2 pontos que eu faltei. Eu falei que eu tinha 3 pontos, eu falei 1. Os outros 2 são muito rápidos mesmo. Tá com mais pontos. O primeiro exatamente. O primeiro o querido Rafinha colocou na mesma frase o Ganso e o Arrascaeta. Pelo amor de Deus, Rafinha, nem na mesma frase, nem na mesma música. Só um deles jogou com o Neymar, né? Fique claro isso. Exatamente. Ele não mentiu na música. Só fazer essa pimentada. E o terceiro ponto é o que meu querido amigo botafoguense disse, chorou. O botafoguense gosta tanto de chorar e reclamar que ele reclamou que a portuguesa foi roubada. Foi isso mesmo? Foi, cara. Aqui a gente está tão acostumado a roubar. O time adversário está chorando pelo time adversário. São só essas 2 observações. O botafoguense gosta de chorar. Exatamente. Não chorando, eu não tô entendendo. Diferentemente de flamenguista, que, né, é ajudado na cara de pau e não tem nem a decência de chegar. Porque aquele pênalti mandrake do primeiro gol do Gabigol. Pênalti mandrake. Eu olho a cara do Arthur agora, eu só vejo o Diquinho, eu vejo mandrake. A gente não tem problema da gente chegar, porque, porra, se for você pegar crédito de roubo, meu irmão, principalmente agora nesse último brasileiro, o que a arbitragem errou contra o Botafogo foi sacanagem mesmo. E com o VAR. Foi mesmo, você tem razão. Aí você tem razão. Foi sacanagem. Bom, aproveita o embalo, então, para a gente estar feliz, Arthur, e fala do Volta Redonda do Botafogo aí, agora, próximo jogo, dia 10, e suas considerações finais, por favor. Jogo de 6 pontos. Eu estou mais preocupado com esse jogo contra o ABC, agora na próxima semana. O time do ABC, ele é bem fechadinho, e é um negócio interessante que o Cláudio falou. Na Série B, cara, o time tem que propor o jogo. O time que não propõe jogo na Série B se ferra muito, porque os times de menor expressão, eles vêm fechados. Então, o time que não sabe, como o Botafogo, que não está conseguindo criar situação de gol, não está acertando o alvo, é um negócio muito preocupante. E quanto ao ABC, eu estou bem preocupado com essa questão que o jogo é lá, exatamente a mesma situação. Empate é pênalti, né? E eu tô mais preocupado com isso. Mais, Arthur, é preocupante a situação do Botafogo, porque ele tá vendendo as peças principais e tá contratando ninguém, cara. Tá pegando jogador ali encostado. Não, tá contratando. O problema é que tá contratando, mas quem é o atacante do Botafogo? Eu nem sei mais quem é o atacante. Hoje eu vi que ele é caro, está para sair também. Hoje é o Navarro.
Hoje o Navarro que é bom atacante, é bom jogador, eu gosto muito Mas é dele. base, cara. Não dá pra confiar. Série B não dá pra Não, confiar. sim. Nem Série A, não. Nem Série B, então. O que né, estão esperando é que o Botafogo vai estar né, com um orçamento né, separado para trazer um meia e um atacante mais cascudo para poder fazer o balanço ali da ofensivo. Eu acho que isso vai acontecer. Mas, por exemplo, o Pássaro ele está conseguindo né, contratações com um pouco mais de peso, um pouco mais de bagagem, por preços muito pequenos. Isso é muito, muito bom. Principalmente para a Série B. E contra o Volta Redonda, meio com um jogo de 6 pontos, né? Apesar do Volta Redonda estar com 19, o Botafogo está com 13, mas é um jogo que o Botafogo precisa vencer para né, chegar. O time do Volta Redonda é muito bem arrumado. Tem, para mim, o melhor jogador do campeonato, que é o Aleph Manga. Estão especulando no Vasco, hein? É o artilheiro do campeonato no momento, né? Com 7 gols. Artilheiro aí, falou. Cara bom, boa estatura, alto, tem todos os dentes na boca. Se vier pro Tem Vasco, a cara do Vasco, gosta de um manga. Tem cara de Vasco. Não, cara, é um jogo difícil. Se ganhar, eu acho que encaminha bem, apesar de ter o clássico contra o Fluminense, que eu acho que vai ser um clássico que vai decidir quem vai ficar, quem vai entrar, dependendo da situação do Vasco. E acho Empate sai os dois, hein? Hã? Empate sai os dois, aí o Vasco entra. Não, mas se empate... Pode acontecer. Pode acontecer. Então é um clássico né, que vale muito. O Botafogo agora tem uma sequência basicamente decisiva, né? E o Chamusca, ele vai ter uma semana agora de trabalho, não vai ter jogo agora no meio de semana. Ele precisa né, virar a chave, se ligar e colocar o melhor esquema para Volta Redonda Botafogo. Por favor. Acho que vai ser 2-1 Botafogo. 2-1 Botafogo? Acho. Tá. Vamos agora falar com o nosso querido Rafinha. Vou deixar o clássico por último, né? Claro. Flusão e Nova Iguaçu. Rafinha, por favor, aí suas considerações finais para Flusão e Nova Iguaçu e seu palpite. Fluminense e Nova Iguaçu está com 9 pontos. Está ali brigando pela Taça Rio, junto com o Vasco, Botafogo e Madureira no momento. Excelente Taça Rio, o troféu de 5º lugar do Campeonato Carioca. Estamos na segunda divisão do Brasileiro, na segunda divisão do Carioca ali, na segunda parte. Sensacional. O Fluminense tem que ganhar porque está buscando a classificação ainda, está com 13 pontos ali. Tem que ganhar esse jogo é essencial ganhar. O Fluminense tem que entrar para ganhar, para chegar aos 16 pontos. Está numa situação mais tranquila. O time do Nova Iguaçu não é bom, como a maioria dos times pequenos do Carioca. É mais sobre o time do Fluminense encaixar e continuar encaixando e ver se a proposta do Roger vai melhorando com o tempo. O Roger tem uma proposta de um futebol ofensivo, de mais posse de bola, e vamos ver se ele consegue implementar isso. É mais sobre isso. Aquela velha história, né? Se o Fluminense jogar bola, vai ganhar o jogo. É isso. O time é ruim. O time do Fluminense não é o melhor time do mundo, mas é um time tecnicamente superior ao Nova Iguaçu. Precisando da classificação, tem que ganhar. Acabou. Não tem muito o que falar. Rafinha, se não reforçar para a Libertadores, não passa da fase de grupos. Concorda comigo? Se não reforçar, não sei. Eu acho que o nível técnico da Libertadores não acho que seja tão alto, principalmente fase de grupo. Eu acho que o Fluminense vem de um 5º lugar no Brasileirão. Certamente, sem contratações, não é favorito pela Libertadores, é um azarão. Eu acho que ele está no pote 3, né? Está no pote 3. Eu acho que sem torcida passa da primeira fase, porque a Libertadores pesa muito a torcida, você jogar lá fora com a torcida, mas certamente o Fluminense não tá na primeira prateleira dos clubes que estão disputando a Libertadores, precisa de contratações. E é pensar nisso, sexta-feira é o sorteio, dia 9 de abril, se eu não me engano, e vamos ver como é que vai ser esse sorteio aí, dependendo de um grupo, pode ser um grupo mais tranquilo ou um grupo da morte. Vamos ver. A gente sabe que brasileiro, o Fluminense não cai em grupo de brasileiro. Pote 3 não cai em grupo de brasileiro, cabeça de chave. Pode cair quem vem da pré-Libertadores. O Fluminense não cai em brasileiro desde que contratou aquele advogado lá, que agora é o presidente de vocês, cara. Com certeza. Enquanto isso, o Vasco já caiu 3 vezes e tá, experiência. Falta do Eurico ali por trás das mesas. Exato. Falta o networking, cara. Falta o networking. O Eurico o Vasco não tem. Exatamente. Bom, com o Vasco e o Flamengo eu vou fazer diferente, porque os próximos jogos não são pelo Carioca, né? Que é o que a gente está falando aqui. Eu vou querer que vocês deem o palpite do próximo jogo, muito brevemente, só o placar, apesar que o jogo do Flamengo eu sei que é importante, mas o Felipe já falou dele. Palpite aí, então, de Flamengo e Palmeiras, e palpite de Tombense e Vasco, por favor. Primeiro Flamengo e segundo Vasco.
Vacilo. Coincidência. Flamengo e Palmeiras, eu acredito num 3-1 Flamengo. 2 de Gabigol e 1 de Arrascaeta. Observação, Arrascaeta joga demais, né? O gol dele nesse último jogo, dá para ver que ele é muito diferenciado. Mas nunca jogou com o Neymar. Cradeu, rápido palpite, daqui a pouco vocês vão falar do clássico. Cradeu, rápido palpite. Vasco, Jogo rápido, 2-0 Vasco. 2-0 Vasco. Exato. Então, beleza. E agora é do clássico. Eu quero que vocês dois falem sobre o clássico aí. Vocês estão confiantes? E o palpite de vocês, considerações sobre o clássico Flamengo e Vasco, é o próximo jogo dos dois no Carioca. Agora, primeiro, Cláudio, por favor. Seguinte, o Flamengo, se der a lógica, ele é favorito. Mas clássico não tem isso. Eu diria que... Eu estava, inclusive, aqui nesse belo jogo aqui que o Flamengo estava no Maracanã, aquele belo 4-4 lá, que tinham 2.000 vascaínos calando 40.000 flamenguistas. É uma coisa inexplicável que acontece com a torcida do Flamengo hoje em dia também. Eu também estava nesse jogo, não foi bem assim, mas pode continuar. Você tem que ver o VT, cara. Falando aqui resultados, cara, eu acho que o Vasco vai entrar com sangue nos olhos para tentar recuperar a moral. Presidente novo, vai dar aquele espurro nos jogadores, falar que tem que ganhar do Flamengo, tem que voltar. O respeito voltou, encarnando o falecido Eurico. Mas se o Vasco ganhar, vai ser aquele jogo sofrido, um pênalti para lá, pênalti para cá, falta, gente expulsa, dedo na cara, polícia batendo no cassino. Dá 3-2 Vasco para ganhar. Filipe, por favor, suas considerações sobre o clássico carioca aí, que você vai enfrentar o seu maior rival? Você disse que não, né? E seu palpite. Atualmente, o maior rival do Flamengo é o Palmeiras. Historicamente, o maior rival do Flamengo, na minha opinião, é o Vasco. Depois o Fluminense e o Botafogo. Cara, e o Botafogo é um bairro legal. Foi criado depois da década de 80, né? O Fla-Flu sempre foi o clássico mais charmoso do Brasil, o clássico mais importante, pai e filho, né? A gente jogava contra o filho, tinha que dar umas porradas de vez em quando. Cara, vou ser cancelado, meu Deus. E é isso. Foi isso. Década de 80, quando o Zico ganhou, o time do Zico lá, dos sonhos, não ganhava o Fluminense de jeito nenhum, mas é isso aí, deixa o cara falar. Obrigado. A minha opinião é que o maior clássico, historicamente, do Flamengo é contra o Vasco. Pela torcida, o Vasco é a segunda maior torcida do Rio de Janeiro. Então, antigamente, o Vasco conseguia... Ficavam 60-40, 70-30 no Maracanã. Quando o Fluminense era um 80-20, 90-10, em relação à torcida não tinha nem graça. Eu sei que vai ficar igual a divisão, cara. Aposto quanto você quiser. Próximo jogo é Vasco Flamengo, bota aí. O Flamengo, os dirigentes do Flamengo vão em peso aos jogos, sabia? Vai mais de 50 dirigentes, ficam gritando lá, perturbando. Vai político, vai todo mundo vai ali e fala que vai trabalhar. Ainda tem o VAR também, né? São mais 4 ali na torcida do Flamengo que tem um VAR ali. Não sei, Carioca ainda não está tendo, então eles estão com esse desfalque na torcida deles, mas geralmente no Brasileirão tem mais 4 flamenguistas ali. Vou nem responder, eu preciso responder aqui o meu palpite. Palpite para o jogo contra o Vasco, assim, JP, eu acho que depende dos jogos do meio de semana, não, do final de semana agora. Porque, assim, depende de quanto vai ser o Flamengo e Palmeiras. Mas aí você vai falar que se ganhar vai tá de ressaca. Vasco Tombense ou Caldense? Oi? Vasco Tombense. Conhecendo o Felipe, eu diria que ele vai estar de ressaca de qualquer maneira, cara. O Flamengo não Bem observado. Mas, assim, eu acredito que o Flamengo perdendo, o Flamengo não influencia muito. Agora, o Vasco, se o Vasco perder para Tombense ou Caldense, eu acho que faz uma diferença, entendeu? Se o Vasco vencer a Tombense ou Caldense, é 3-0 Flamengo. Tombense, se o Vasco perder, 4-0, 5-0, tranquilo. É Tombense de tombos, cara. O Vasco está acostumado com tombos aí, vai se recuperar. Calma aí. 4-0 ou 5-0? Você tem que definir, não pode ser um ou outro. Vamos fazer um palpite só. 3-0 Flamengo. Vamos botar por baixo. Vamos ser humildes nesse primeiro episódio. Entendi. Então tá. Então, bons palpites. Acho que todo mundo deu a sua opinião. Eu estou muito agradecido. Agradeço ao Felipe, agradeço ao Cláudio, agradeço ao Rafinha, ao Arthur participarem aqui com a gente desse nosso piloto do Nó Tático. Foi um bate-papo divertido. Espero que agora a gente
No próximo a gente se encontra e a gente vai ver aí quem é que estava certo, quem é que estava errado, se deu o Vascão, se deu o Mengão, como é que Fluminense e Botafogo estão aí perto da classificação ou não. A gente fica por aqui. Muito obrigado. Valeu, galera. Boa noite. Um abraço. Valeu, boa noite. Boa noite. Valeu, galera. Um abraço. Um abraço, galera. Saudações.